Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. O vídeo de hoje é sobre ela, a mulher que abalou as estruturas da monarquia britânica e que foi a protagonista de um romance que encantou a uns e escandalizou outros. Conhecida pelo codinome Aquela Mulher, foi acusada por todos de ter enfeitiçado o rei Eduardo VIII e com isso ter instaurado uma crise constitucional com a abdicação do monarca. Mas antes de assistir ao vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Isso ajuda muito o canal a crescer e desde já agradeço pela inscrição dos novos inscritos. Muito obrigada por sua companhia. Bessie Wallace Warfield nasceu no dia 19 de junho de 1896 na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Wallace era fruto de uma relação fora do casamento. Seus pais eram de famílias de comerciantes. Após o nascimento de Wallace, seus pais se casaram numa cerimônia simples, mas poucos meses após o casamento, o pai de Wallace falece em decorrência de uma tuberculose. Wallace e sua mãe foram morar com seu tio e sua avó paterna. As duas dependiam financeiramente do tio de Wallace, mas ele não fazia questão de lembrá-las que era ele que sustentava as duas e ao mesmo tempo assediava a viúva de seu irmão. A mãe de Wallace odiava aquela situação. Então, em 1901, surgiu a oportunidade das duas morarem com a tia Bessie, a irmã da mãe de Wallace. Com o passar do tempo, a mãe de Wallace conseguiu se estabelecer em um apartamento com alguns quartos extras, que ela decidiu alugar para ter uma renda extra, o que era mal visto pela sociedade da época. Wallace crescia e, com o auxílio financeiro de seu tio, possibilitou que ela estudasse nas melhores escolas, com o objetivo de futuramente se casar com um bom pretendente. Em 1916, Wallace conheceu Winfield Spencer Jr., um aviador da Marinha dos Estados Unidos, enquanto visitavam a prima na Flórida. Os dois casaram-se no dia 8 de novembro de 1916, mas o casamento se tornou um grande tormento para Wallace. O seu marido era um alcoólatra. Ele bebia até mesmo antes de voar, sendo chamado a atenção por isso pelo exército americano. Wallace era infeliz com a infidelidade e os maus tratos de seu marido, mas sua família não aceitava que ela se divorciasse, então ela seguiu em frente com o seu casamento. Em 1924, os dois foram para Hong Kong. Enquanto estava na China, Wallace se apaixonou por Galeazzo Ciano, futuro genro de Benito Mussolini, e teve um caso com ele, ficando grávida. Porém, Wallace decidiu realizar um aborto que foi mal feito, a deixando estéril. Wallace e seu marido voltaram para os Estados Unidos em setembro de 1925, porém decidiram se separar. O seu divórcio só foi finalizado no dia 10 de dezembro de 1927. Em 21 de julho de 1928, Wallace se casou com seu segundo marido, Ernest Simpson, um executivo de transportes anglo-americano. Enquanto Wallace estava casada com Ernest, conheceu o príncipe de Gales por meio de Thelma Furness, que na época era amante do príncipe. O príncipe Eduardo era o filho mais velho do rei Jorge V do Reino Unido e da rainha Mary de Teck, além de ser o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. Aos poucos, Wallace e Eduardo se tornaram cada vez mais próximos. Eduardo até frequentava a casa da americana até altas horas da noite, enquanto que o marido de Wallace permanecia inerte à situação. Os encontros entre Wallace e Eduardo ficaram cada vez mais frequentes, iniciando um romance que era mal visto pela família real e pela corte. Em 1936, ao assumir o trono britânico, o novo rei Eduardo VIII comunicou sua intenção de pedir Wallace em casamento, assim que ela se divorciasse de Ernest. O romance dos dois era totalmente desaprovado pela família real, a Igreja Anglicana e o governo, que não via com bons olhos esta união. Eduardo VIII, além de ser o rei, era o chefe supremo da Igreja Anglicana, o que complicava as coisas, pois, segundo os princípios da Igreja, não era permitido que pessoas divorciadas se casassem novamente se o cônjuge ainda estivesse vivo,
o que impediria o casamento com Wallis. Além disso, o governo britânico achava que Wallis, uma mulher 2 vezes divorciada, era inadequada política, social e moralmente para se tornar rainha consorte do Reino Unido. Ela era vista como uma mulher de ambição sem limites, que estava perseguindo o rei Eduardo VIII por causa de sua riqueza e posição social. O primeiro-ministro Stanley Baldwin também era contra esta união e ameaçou renunciar ao cargo. Eduardo VIII tentou propor um casamento morganático com Wallis, o que não daria direitos a ela para se tornar rainha consorte e nem seus descendentes teriam direito ao trono, mas todos eram contra. Então, não vendo alternativa, o rei teve que escolher entre o seu amor ou a coroa. Como sabemos, ele escolheu renunciar a todo o seu poder para ficar ao lado de Wallis. No dia 10 de dezembro de 1936, Eduardo VIII renunciou ao trono em favor de seu irmão, Alberto, Duque de York. Wallis não acreditava no que Eduardo tinha feito e ficou profundamente irritada, pois sabia que toda a culpa e raiva da família real e de toda a população inglesa iria recair sobre ela. Sua vida se tornaria no inferno. Wallis não queria mais continuar o seu relacionamento com Eduardo, mas ele apenas disse: "Irei onde você for". Após a abdicação, o casal teve de sair do Reino Unido e no dia 3 de junho de 1937 se casaram na França, se tornando duque e duquesa de Windsor. Ao abdicar do trono, Eduardo fez um acordo com seu irmão, o rei Jorge VI, em que estavam proibidos de voltar ao Reino Unido. Só foi permitido o regresso do duque para o funeral do rei Jorge VI, porém não foi permitido para Wallis. Em 1937, o duque e a duquesa de Windsor fizeram a viagem para a Alemanha para conhecer Adolf Hitler. Esta viagem acabou confirmando as suspeitas do governo britânico de que a duquesa era um agente alemã, mas tal fato foi desmentido por ela. Em 1939, quando a Segunda Guerra iniciou, Eduardo recebeu um posto militar no exército britânico na França. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial iniciou, Eduardo recebeu um posto militar do exército britânico na França. Quando a Alemanha invadiu o norte da França e bombardeou o Reino Unido, em maio de 1940, Eduardo e Wallis fugiram de sua casa em Paris para o sul, enquanto as tropas alemãs avançavam. Em agosto de 1940, o duque e a duquesa viajaram para as Bahamas em um avião de passageiros, com Eduardo sendo empossado governador. Nas Bahamas, Wallis desempenhou seu papel de primeira-dama por 5 anos, trabalhando na Cruz Vermelha no melhoramento do bem-estar infantil. Mas com o tempo os dois se cansaram da monotonia das Bahamas. Eduardo morreu em 1972 em decorrência de um câncer. Wallis viajou para Londres para comparecer ao funeral. Após a morte de Eduardo, Wallis viveu o restante de sua vida em reclusão com o dinheiro que seu marido havia lhe deixado. Com a saúde frágil, sofreu várias quedas e quebrou o quadril 2 vezes. Com a saúde debilitada, Wallis foi enganada por sua advogada, tendo seus pertences vendidos por ela. Wallis morreu em 24 de abril de 1986. Seu funeral ocorreu na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, tendo a presença de vários membros da família real, incluindo a presença da rainha-mãe Elizabeth Bosleyon. Ela foi enterrada ao lado de Eduardo, no cemitério real de Frogmore, como Wallis, duquesa de Windsor. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e comentário. E se gostar do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada por sua companhia.